Graça e paz perfeita vos seja multiplicada. O texto bíblico para hoje é o grande trono branco. É uma passagem que pode ser assustadora, mas também confortável ao mesmo tempo. Livro de Apocalipse, capítulo 20, versículo 11, diz assim. Eu vou ler versículo por versículo e explicar o que está querendo dizer. Versículo 11 diz assim: E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Esse versículo mostra que no dia desse julgamento do grande trono branco, não tem para onde fugir, não tem para onde esconder. Diz que o céu fugiu, a terra fugiu, de diante da presença de Deus que estava no trono branco. Então, naquele dia, não adianta pegar um avião presidencial e começar a dar volta nos ares. Não adianta tentar esconder atrás de alguma montanha ou dentro de alguma caverna, porque os céus e a terra passará nesse grande dia. Entende-se que as pessoas ficarão flutuando diante do trono branco. Todo mundo estará exposto diante de Deus. Versículo 12. E vi os mortos, pequenos e grandes. Quando fala que viu os mortos, é porque aqueles que estão sem salvação é considerado mortos. Os vivos são aqueles que morreram em Cristo ou que já tiverem, no caso, ressuscitados com Cristo. Então, quando fala de morte eterna, morte espiritual. Então, aqui estava diante do trono os mortos. Eles estavam sendo julgados para ir para o lago de fogo. E quando fala grandes e pequenos, está falando de pessoas de maior importância ou menor importância, é claro, da lógica do ponto de vista humano. Tanto os reis, imperadores, presidentes, ministros, quanto nós aqui de baixo, todos estarão expostos diante do trono branco. Só um detalhe: os mortos, aqueles que estiverem sem salvação, estiverem sem Cristo. E foram abertos vários livros, e entre todos os livros, tinha um livro que se chamava Livro da Vida. Então, abre-se os livros. Esses livros na Bíblia tem vários livros, livro da consciência, livro da natureza, livro das obras, tem muitos livros que serão abertos. Então, não terá desculpas. Se você não ouviu falar do Evangelho, se ninguém pregou para você, naquele dia, o livro da consciência te julgará, a sua consciência te julgará, a sua natureza te julgará. Vai ser vários livros abertos. E o que fecha tudo é o livro da vida. Se não tiver o nome no livro da vida, então a pessoa será lançada no lago de fogo. E o versículo 13 vai dizer que o mar deu seus mortos, e vai dizer que a morte e o inferno foram lançados, e a morte e o inferno deram os mortos. E quando fala de morte, quando fala de inferno, quando fala de... Aqui está falando de morada dos mortos, está falando de Hades. Então, no tempo do Apocalipse, entendia que o deus Hades, Deus com D minúsculo, da mitologia grega, aquele que aprisionava as almas dos mortos, claro, só os que morreram sem Cristo, só os que morreram sem salvação, então estavam aprisionados no Hades. O Hades terá que entregar esses mortos. E depois vai dizer assim no versículo 14, diz assim: E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Quando fala que é a morte, que o inferno foram lançados no lago de fogo, morte também é Thanatos, um deus da mitologia grega. Na época era entendido como Deus, as pessoas acreditavam que ele era um Deus. Então Jesus Cristo está dizendo aqui
no Apocalipse. Apocalipse, geralmente, Deus passa a visão para o anjo, para o filho, o filho passa para o anjo e o anjo passa para João e João escreve. Então está mostrando que o Deus da mitologia grega, o Deus pagão, não tem nenhum poder, porque ele também estará sendo lançado no lago de fogo. Ele também terá o seu julgamento. A morte, que é Thanatos, será também aprisionada. O Deus Hades será também lançado para sempre no lago de fogo. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. E finalizamos aqui o estudo do livro do Apocalipse, aqui nesse caso do trono branco. Eu espero que você esteja seguro da sua salvação e que você não tenha medo desse livro e nem medo desse dia, mas que você possa estar ansioso para que esse dia chegue, porque está mais perto de tudo, está mais perto do perfeito, do eterno e perfeito estado, depois de todas as coisas, onde Deus enxugará dos seus olhos todas as lágrimas, que não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas já são passadas. Eu estou todos os dias aqui, eu leio a Bíblia, eu explico a Bíblia e eu oro com você. Você faz parte desse ministério. Obrigado você que tem me acompanhado, orado, curtido, comentado, compartilhado. Deus te abençoe. Vamos orar? Senhor Jesus, obrigado porque o Senhor está mostrando o que vai acontecer no futuro e nós estamos, Pai, cientes da nossa salvação. Estamos seguros que a nossa vida está escondida no Senhor e que o inimigo não pode tocar e que o maligno não pode tocar. Obrigado, meu Pai, por tudo que o Senhor tem feito. Deus te abençoe, um forte abraço e até amanhã com mais palavra de Deus para você.